Eu quero te agradecer, você que tem estado comigo, para refletir a cada dia sobre os acontecimentos que a gente tem acompanhado aí no nosso dia a dia, nesse tempo de pandemia. Mas, lamentavelmente, como eu tenho dito aqui, esse tempo de pandemia tem se transformado em um tempo de disputa de poder. O que nós estamos vendo é assombroso, porque jamais poderíamos imaginar que num tempo de dor, de sofrimento, de luta, de fome, desemprego, de morte, eu não imaginava que haveria tanta luta pelo poder como a gente tem visto. Aliás, tudo se transformou em uma luta política muito grande no Brasil, lamentavelmente. Nós estamos vendo todos os dias episódios que dizem respeito à política. Aqueles que perderam as últimas eleições estão inconformados ainda, não aceitam a derrota. Você observa o que está acontecendo no Brasil. Todas as intervenções, prisões, estão relacionadas a pessoas que fazem parte do atual governo. Pessoas que apoiam o atual governo. Lamentavelmente, eu não entro em questão que eu não conheço, mas o que nós verificamos no dia de hoje, e muita gente aplaudindo, porque tudo que acontece e que respinga na presidência da República, aqueles que perderam as eleições, a imprensa, saúdam. Lamentavelmente. E o que nós estamos vendo hoje, já que não tem corrupção, bandidagem no governo, quebra-quebra no governo, o que nós estamos vendo são temas como fake news, que os especialistas dizem que é muito difícil você identificar o que é fake news, apesar de eu reconhecer que fake news é de fato um erro grave. E há paladinos da boa moral que são especialistas em fake news, foram eleitos desta maneira. Agora, invadir casa de deputados, apartamentos, aprisionamento de celular, para descobrir fake news, quem está financiando fake news, parece que o Brasil é um país como os países da Europa, do mais alto nível de ética, moral, correção. Você vai à Alemanha, como eu fui, você vai pegar um metrô, você não precisa comprar o ticket, ninguém está te fiscalizando, as pessoas sabem que você vai pagar. Agora, no Brasil, fake news é o que tem sido feito até pela mídia de uma maneira geral, quando levanta uma notícia verídica e depois faz um desmentido pequeno, assim como os jornais praticam, alardeiam uma situação inverídica e depois dão uma notinha corrigindo. Isso é fake news, notícias falsas que têm sido transmitidas, como no caso daquela pessoa presa que foi noticiado como um pobre coitado e depois descobriu-se os crimes terríveis que aquela pessoa havia cometido. Fake news, notícias falsas. Agora, dizer de alguém
que se manifesta contra o Supremo, ou mesmo contra o Executivo, contra o Legislativo, que transmite algumas notícias pelas redes sociais, notícias essas que nem tão graves às vezes são, e o que nós vimos no dia de hoje, tudo visa atacar a presidência. Os filhos do presidente têm sido vitimados, infelizmente. Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Se algum dos filhos do presidente tiver cometido erro crasso, tem que ser punido como qualquer pessoa. Por muito menos, há ministros sofrendo um dano terrível, como o ministro da Educação, que se demitiu no dia de hoje. Se demitiu no dia de hoje porque usou palavras que foram tidas como inadequadas numa reunião fechada. Tudo bem que ele tem um estilo diferente, às vezes as pessoas se sentem agredidas. Pessoas que se acampavam pacificamente lá em Brasília foram retiradas. E quando os sem terra acampavam-se lá e ficavam, inclusive, recebendo alimentação por muito tempo e as coisas eram normais. Eu sou muito contra esse tipo de atitude. Severidade para alguns, brandura para outros. Eu sou muito contra. Eu gosto de ser coerente. A minha bandeira é o Brasil, por isso você está vendo aqui atrás parte da bandeira do Brasil, porque eu defendo o Brasil, quero ver um Brasil melhor. E no dia de hoje, prisão arbitrária. Não estou dizendo aqui que a pessoa não tem errado, mas não há nem comprovação, há indícios. Há indícios. Agora, Dirceu está solto, Genuíno está solto, Lula está solto, e cometeram crimes horrorosos contra a nação. Mas a intenção é o quê? Atingir o presidente através dos filhos, com a tal da rachadinha. A rachadinha é crime? É errado? É. Mas procure saber nas câmaras municipais, procure saber nos congressos. Rachadinha, num país que legitimou a corrupção, passou a ser um crime simples, como uma contravenção. A semelhança do jogo de bicho no Rio de Janeiro, que corre à solta e é visto como uma contravenção. É errado? É errado. Agora, prender pessoas sem serem ainda indiciadas, apenas suspeitas. E essas pessoas que são presas são ligadas aos filhos do presidente. Agora, quantas pessoas têm sido investigadas pelo mesmo crime? 13 pessoas só no Rio de Janeiro. 13 pessoas. Você sabe o nome de alguma delas? De nenhuma delas. Então, gente, pare de dizer que eu sou defensor, contumaz de pessoas. Não. Eu defendo o governo, eu defendo o Estado, porque mesmo num tempo de calamidade e com tanta oposição, nunca alguém sofreu tanta oposição como nós temos visto nos dias de hoje, porque o Brasil não tinha um governo de direita. O PSDB, por muito tempo, fez o povo acreditar que era de direita e nunca foi de direita. O PSDB sempre foi aliado à esquerda e essa dobradinha PSDB-PT tendia a perpetuar-se, até que o
povo brasileiro acordou. Acordou e viu que podia ter um governo com princípios, um governo forte, um governo voltado para as questões da família, da educação, um governo conservador e, ao mesmo tempo, liberal na economia. E isso é tudo de bom para o Brasil. Brasil que tinha como aliado Venezuela, Cuba, Bolívia, eram os aliados do Brasil. Hoje, quais são os aliados do Brasil? Estados Unidos, Israel, Japão, Coreia do Sul, países desenvolvidos, países avançados, países que com certeza darão uma grande contribuição ao nosso país. Então esta é a minha palavra de hoje, de indignação, porque para mim o que está havendo é uma guerra política, uma guerra política. Querem por tudo acabar com este governo conservador. E eu, como conservador, eu não posso me calar. Por isso, ontem, eu apresentei este livro na live de ontem. O Manifesto Libertário, David Boaz. Está aqui, olha, David Boaz. Leia esse livro. Você vai saber o que é liberalismo na economia, o que é ser libertário, o que é ser conservador. Mas hoje eu quero apresentar este livro maravilhoso que tornou-se um livro de cabeceira para mim, O Monge e o Executivo, de James Hunter. Leia esse livro, estude, já o li umas 4 vezes. Livro que vai dar a você uma visão do que é um verdadeiro líder. E eu deixo aqui junto com os demais livros que tenho lido a cada dia e tenho aprendido muito, porque eu não posso falar de política, de governo, mesmo como gestor que sou, sem conhecer, sem estudar com profundidade o que é ser um liberal, ou o que é liberalismo, o que é conservadorismo e o que não é. O que não é. Mas eu costumo dizer o seguinte: para você conhecer a nota falsa, você não precisa examinar a nota falsa. Basta você conhecer a nota verdadeira. Se você conhece uma nota de R$100 verdadeira, você saberá identificar a falsa. Procure saber sobre o que é a nota verdadeira. Procure conhecer, porque tem muita gente falando daquilo que não sabe. E, lamentavelmente, por essa situação, o Brasil está da maneira que está. Desejo um forte abraço para você. Quero que você visite as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreva. Quero te conhecer melhor. Você vai conhecer aqui os vídeos, as mensagens que eu tenho passado e também no Facebook. Amanhã, neste mesmo horário, às 21 horas, estarei aqui de volta e conto com a tua presença. Forte abraço para você.